Bom, a gente vai conversar hoje sobre as mucopolissacaridoses. Na verdade, eu estou trazendo uma aula, assim, bem geral sobre o tema, tá? É um tema bastante amplo, a gente pode falar sobre esse assunto durante muitas aulas, na realidade, mas é uma visão geral das mucopolissacaridoses. Bom, tudo começa há pouco mais de 100 anos. Em 1917, foi feito o primeiro relato de mucopolissacaridose pelo Dr. Charles Hunter, que obviamente ele não tinha dado esse nome ainda, mas ele relatou 2 irmãos canadenses, 2 meninos, que tinham feições grosseiras, baixa estatura, uma série de alterações ósseas, displasia óssea, e aumento do volume abdominal. Eles tinham hérnia também, e posteriormente, depois desse relato, como foi o Dr. Charles Hunter, essa condição ficou conhecida como síndrome de Hunter, e que, na verdade, é a mucopolissacaridose do tipo 2. 2 anos depois, a doutora Gertrude Hörler, na Alemanha, relatou casos semelhantes, mas ela relatou também pacientes do sexo feminino e relatou a presença de consanguinidade. Então, possivelmente uma condição diferente, ficou conhecida como síndrome de Hörler, que posteriormente foi a MPS tipo 1. As características em comum desses pacientes descritos por Hunter e pela doutora Hörler eram condições progressivas, então repara que nessas imagens a gente tem um menino que as feições aos poucos vão ficando cada vez mais grosseiras. Esses pacientes tinham alterações ósseas, tinham rigidez articular, giba lombar, um aspecto facial mais infiltrado, hérnias e aumento do fígado e do baço. Outras mucopolissacaridoses foram sendo descritas a seguir, com outros nomes, porque, na verdade, só se cunhou esse nome mais para frente, tá? Então, em 17, a síndrome de Hunter, 19, Hörler. Em 1929, um pediatra uruguaio chamado Luiz Morchio relatou essa doença de Morchio, também uma série de alterações ósseas, e posteriormente viram que estava relacionado com consanguinidade, um padrão de herança recessivo. Em 63, a doença de Sanfilippo, que é a MPS 3. Em 1963, a síndrome de Marottolami, e nesse momento eles conseguiram detectar que existia um biomarcador, que eram os mucopolissacarídeos, ou os glicosaminoglicanos na urina. Depois, em 68, foi relatada a doença de Shay, que é como se fosse um outro tipo de mucopolissacaridose, que depois a gente viu que faz parte também do tipo 1. Enfim, ao longo do tempo foi havendo essa evolução, mas com esses marcadores é que a gente consegue botar todo mundo no mesmo grupo. Então, o que são as mucopolissacaridoses? Elas entram dentro do grupo que se chamam de erros inatos do metabolismo. O que significa isso? São condições geneticamente determinadas e que existem deficiências em algumas enzimas no organismo. E aí o que acontece? Então, é um erro inato do metabolismo, significa geneticamente determinado, e elas entram dentro do grupo que a gente chama de doenças de depósito lisossômico. Como é que funciona? O lisossomo é uma organela intracelular, tá? E que funciona como uma usina de reciclagem. Então, aqui a gente pode visualizar uma célula normal, tá? E aqui eu tenho essas cadeias desses glicosaminoglicanos, que são moléculas complexas, são glicoproteínas, e que, com a atividade de enzimas específicas, elas vão se quebrando e elas vão sendo degradadas. Os glicosaminoglicanos, eles são componentes muito importantes do tecido conectivo. O tecido conectivo é como se fosse o arcabouço do nosso organismo, e ele está presente em vários órgãos e sistemas do organismo. Quando o indivíduo tem a mucopolissacaridose, o que vai ocorrer é que, por causa da deficiência de uma dessas enzimas da via, essas cadeias elas não vão ser degradadas e elas vão se acumulando. Então, essas células vão engurgitando e vão se tornando cada vez mais disfuncionais. E aí, acumula essa substância, que é o substrato, tá? Por conta da deficiência da enzima. Aqui é um esquema que mostra o passo a passo na quebra dessas moléculas, tá? E reparem que é a mesma via, tá? Mas são várias enzimas. Então, cada etapa
dessa via, vai tendo uma enzima que vai quebrando e que essas moléculas vão ficando cada vez mais simplificadas. Se, porventura, eu tenho uma falha em um desses pontos, o que vai acontecer é que eu não sigo para o ponto seguinte e aquele acima da falha eu passo a ter um acúmulo de substância. Tá? E quando a gente identifica qual é a enzima que está ausente ou funcionando mal, a gente consegue classificar as mucopolissacaridoses. Então, a gente sabe que Hurler, são a mucopolissacaridose do tipo 1 e a enzima deficiente alfa-L-hidroronidase. A mucopolissacaridose do tipo 2, que é Hunter, e duronato sulfatase. E por aí vai. Sendo que Sanfilippo, existem 4 tipos diferentes, são 4 enzimas diferentes. Morpho são 2 enzimas diferentes. Então, a gente tem, na realidade, 7 tipos de MPS que estão relacionados a 11 enzimas diferentes. Como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Então, a causa do depósito, a gente já sabe que é o defeito da enzima. Quando a gente suspeita de um diagnóstico, a gente pode tentar ver o acúmulo dessa substância, dos glicosaminoglicanos na urina, e medir a atividade dessa enzima. Existem alguns testes que são mais rápidos, de papel filtro, mas eu sempre preciso confirmar a dosagem dessa atividade enzimática no sangue, tá? No sangue, nos leucócitos, no plasma, ou até em tecidos. E o exame molecular também é um exame de confirmação. Então, a gente vê o defeito do DNA que faz com que aquela proteína, ou seja, a enzima, não funcione adequadamente. E os aspectos genéticos das mucopolissacaridoses? Uma outra coisa que eu não falei, são doenças raras, tá? São doenças raras, estimado assim, 1 a cada 100 mil nascimentos, algumas um pouco mais frequentes, outras mais raras, mas entram dentro do grupo de doenças bastante raras, tá? A maioria delas, quase todas, na verdade, exceto uma, vai ter um padrão de herança que a gente chama de autossômico recessivo, ou seja, para nascer uma criança com a doença, eu preciso que tanto o pai quanto a mãe carreguem esse Rzinho, que é o gene recessivo. Então, o que vai acontecer? No processo de gestação, cada um dos progenitores vai dar só 50% do material genético. Se os 2 progenitores derem para o bebê aquela cópia daquele gene recessivo, a criança vai ter a doença. Quando os pais têm uma criança com uma mucopolissacaridose e vão ter outros filhos, existe uma probabilidade de 25% da doença acontecer novamente. Na síndrome de Hunter, que é a MPS do tipo 2, é um padrão de herança diferente. Na verdade, essa alteração genética se encontra no cromossomo X. A mulher tem 2 cromossomos X, o homem tem um X e um Y. A mulher até pode carregar a informação genética, mas ela não vai ter a doença porque ela vai ter o outro X que vai compensar. Mas vai acontecer no menino que receber aquele X alterado da mãe, tá? Porque o pai vai dar o Y, então a criança vai ser afetada com a condição. Então, o que existe em relação à mucopolissacaridose do tipo 2 é que, em geral, a gente vê vários casos na família e vê, assim, tio, sobrinho, primos, porque os homens afetados, eles são aparentados através de mulheres que são portadoras da condição. O que vai acontecer com uma pessoa que tem uma mucopolissacaridose? As manifestações clínicas, elas vão ser multissistêmicas, elas vão acontecer em vários órgãos e sistemas do organismo, porque esses gags, eles vão se acumular em todos os lugares. Então, pode ser no sistema nervoso central, ouvido, nariz, garganta, nos pulmões, no coração, fígado e baço tendem a crescer, ossos e articulações podem passar por um processo de alteração, tá? E aqui a gente vê esses gags aqui acumulados, isso é um exemplo de uma imagem na conjuntiva, no olho de um indivíduo afetado. Existem diferenças entre os tipos de mucopolissacaridose. Então, por exemplo, a forma mais grave da mucopolissacaridose 1, que é também conhecida como Hurler, a gente pode ver até formas neonatais, de manifestação desde muito, muito cedo. Então, aqui a gente tem, assim, início precoce,
baixa estatura, feição típica, opacificação de córnea, e por aí vai. Uma série de alterações que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, e reparando que essas são as formas atenuadas, então as coisas tendem a aparecer um pouquinho mais tarde. Na mucopolissacaridose do tipo 2, normalmente a gente não vê a opacificação de córnea, e isso pode ser um dado importante para o diagnóstico diferencial. A mucopolissacaridose do tipo 4, ela não dá alteração intelectual, do mesmo jeito que a mucopolissacaridose 6 não costuma dar, mas as alterações ósseas são muito evidentes. Então, assim, é muito variável entre os tipos de mucopolissacaridose, sabendo que são enzimas diferentes também. Então, aqui tem um exemplo de um paciente com a forma clássica da mucopolissacaridose do tipo 6, tá? Então, a gente vê que essas características físicas, elas vão mudando ao longo do tempo. Quando a gente olha o bebê pequenininho, a gente não percebe nada, talvez a cabeça um pouquinho maior, tá? Aqui uma criança de 1 ano, eu já vejo uma certa deformidade torácica e vejo também essa macrocefalia, essa cabeça um pouco maior, e acho que a gente consegue ver aqui uma mãozinha em garra. A partir daqui, a gente já repara que as feições, elas estão mais grosseiras, tá? Então, no primeiro ano de vida, às vezes é difícil de diagnosticar, e a gente precisa considerar o diagnóstico sempre dentro do contexto clínico, porque esse engrossamento das feições é um pouco mais sutil. Mas quando a gente vê, por exemplo, não, eu tenho uma infecção de vias aéreas, junto eu tenho uma hérnia, junto eu tenho uma mão em garra, a gente tem que considerar, é muita coisa para uma criança só, tá? Então, essa criança com 1 ano, ele tinha macrocefalia, cabeça grande, alterações ósseas, a flexão dos dedos, o abdômen já estava aumentado por conta de um aumento do fígado e já tinha uma hérnia umbilical, tá? Lembrando que esse espectro, ele pode ser extremamente variável, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo numa mucopolissacaridose do tipo 1, mostrando desde o fenótipo Hurler, que tem um início mais precoce, até o fenótipo Shy, que é o mais atenuado. E aí, dependendo do tipo de apresentação que o paciente tem e do quão precoce as coisas vão se manifestar, o diagnóstico vai ser feito em momentos diferentes. Então, nessas formas mais graves, em geral, com atraso no desenvolvimento, com aumento do fígado e do baço, com alterações ósseas, com aumento do tamanho do fígado. Aqui mais para frente é mais pela rigidez articular, pelas alterações oculares, pelas hérnias, mas se a gente for lá para trás na história, a gente vai ver que teve pneumonia, que de repente tem uma alteração em válvula cardíaca, mas que na verdade não foi percebido, mas é um contínuo. Aqui eu tenho também o espectro variável na mucopolissacaridose do tipo 6, então eu tenho aqui uma forma rapidamente progressiva e essa forma lentamente progressiva. Essa moça provavelmente tem uma baixa estatura, algumas alterações ósseas, mas não chama atenção, não é aquele diagnóstico óbvio que você olha na rua e acha já que pode ter esse diagnóstico, tá? Então, vamos lá pelas alterações, né? A gente tem as alterações ósseas principais. Aqui a gente consegue ver uma giba, numa criança muito pequenininha, como se fosse uma pontinha na coluna, às vezes esse é o primeiro sinal que chama a atenção dos pais, tá? Os pacientes têm uma condição que se chama de desostose multiplex. Eu vou mostrar adiante, mas, na verdade, esse termo foi cunhado porque são tantas alterações radiológicas que a gente nem consegue, assim, eu precisaria de vários slides para descrever uma a uma as alterações radiológicas, e a gente chama de desostose multiplex. Existe uma tendência muito grande de uma restrição articular, então aqui a gente vê a mão em garra, aqui eu vejo uma contratura dos joelhos, tá? Alterações ósseas, aqui eu vejo aquele peito de pombo, né, que as pessoas chamam. Na mucopolissacaridose do tipo 4, a gente vê a frouxidão ligamentar, na síndrome de Morquio. Outra que às vezes a gente vê uma certa frouxidão é a mucopolissacaridose 7, essa é bem mais rara. E a instabilidade cervical, que pode levar a risco de compressão medular, principalmente no tipo 4, mas a gente tem observado também em outros tipos de MPS, talvez um pouquinho mais tarde na evolução da doença, tá? Então, aqui estão as alterações ósseas, que são a chamada desostose multiplex. Aqui a gente consegue ver o que a gente chama de célula túrcica em J. Aqui eu já vejo alterações
de modelagem dos ossos da mão, que são os metacarpos, como se eles todos estivessem indo numa mesma direção, tanto que eu marquei esse triângulo aqui. Eu consigo ver o alargamento de costelas e aqui uma projeção da parte inferior das vértebras. Então, isso tudo junto, e ainda tem alterações em ossos longos e outras coisas, é o que a gente chama de desostose multiplex. O que acontece no sistema nervoso? São várias as alterações que podem acontecer. A gente pode ter hidrocefalia, compressão medular, aqui eu tenho uma imagem de uma compressão medular, esse estreitamento acumula esses gags, eles vão acumular aqui na região da meninge, e eu tenho, além disso, o problema ósseo, então isso pode agravar essa questão da compressão. Podem haver convulsões de acordo com o tipo de alteração do sistema nervoso, ou se tem uma hidrocefalia importante. A hidrocefalia pode causar perda visual também, retardo mental pode acontecer, apneia do sono, várias alterações visuais, auditivas e a síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo em criança, até prova do contrário, a gente tem que considerar um diagnóstico de mucopolissacaridose. É uma condição muito rara de acontecer nas crianças. É uma compressão nervosa na região dos nervos lá no punho, e que isso é dado por conta desse acúmulo dos glicosaminoglicanos. A deficiência intelectual vai acontecer em todos? Não. Acontece, em geral, nas formas mais graves da mucopolissacaridose do tipo 1, forma Hurley-Shai também. A forma neuronopática da mucopolissacaridose do tipo 2, ela vai responder por cerca de 2/3 dos casos de MPS 2. O tipo 3 é uma forma primordialmente neurológica, e no tipo 7 a gente vai ter deficiência intelectual também. Sendo que a deterioração neurológica, ela faz parte da história natural, principalmente nos tipos 2 e nos tipos 3. Nos outros tipos, o tratamento pode modificar essa questão da deterioração. Bom, então aqui eu tenho um exemplo do tipo 3, né? Algumas imagens da internet, da Associação Americana. Eles têm um comprometimento neurológico muito grave. Muitas vezes, no início, eles são tratados como se tivessem autismo, e aos poucos vão surgindo outras alterações, tá? Mas, assim, principalmente alterações neurológicas no comportamento. São crianças que, às vezes, falavam, param de falar, e o diagnóstico pode ser difícil, porque as alterações ósseas e as alterações sistêmicas, tá, de comprometimento respiratório, aumento de fígado e baço, elas costumam ser mais brandas. Então, a gente sempre tem que chamar a atenção dos neuropediatras para essa possibilidade no diagnóstico diferencial da MPS 3 em casos de autismo. No coração, a gente vê alterações nas válvulas do coração. Então, aqui eu tenho uma válvula normal, tá? E aqui a gente vê como é que está esse depósito. E quando eu tenho esse depósito nas válvulas, eu vou ter disfunção dessas válvulas, tá? Eu posso ter alteração no músculo do coração, no miocárdio, arritmias, e eu posso ter hipertensão também. Os pacientes costumam ter uma baixa acuidade visual, mas isso tende a ir piorando com a idade, tá? Ou por conta de opacificação de córnea, por causa de glaucoma, e também existe o risco da compressão do nervo óptico. Isso, existem situações onde existe um aumento da pressão intracraniana, às vezes você não consegue visualizar uma hidrocefalia, e o primeiro sintoma do aumento da pressão intracraniana pode ser a compressão do nervo óptico. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. No abdômen, a gente costuma ver esse aumento do fígado e do baço. As hérnias são extremamente frequentes, e às vezes o primeiro sinal em criança pequena, tá? Mas as funções tanto do fígado quanto dos rins não costumam ter nenhum tipo de alteração. Em termos de vias aéreas, são inúmeras as manifestações, tá? A língua é muito grande, existe uma tendência de ter rinite e recorrência, sinusite, otite média, pode perder a audição por conta disso, dessas infecções repetidas, desse depósito de glicosaminoglicanos. A respiração costuma ser mais barulhenta, tá? Existe uma tendência maior à doença obstrutiva, que a gente chama de apneia do sono, e a doenças pulmonares, tanto restritiva quanto pneumonias. Aqui eu tenho algumas imagens, essa imagem da boca, a gente vê que não consegue ver lá atrás, porque a língua é muito grande. Aqui eu tenho uma imagem
já das cordas vocais, essa é a imagem normal, e aqui a gente vê que esses depósitos, a traqueia vai mudando de arquitetura, tá, por conta desse depósito dos gags. Então, são muitas questões respiratórias que podem acontecer. Como é que a gente vai tratar as mucopolissacaridoses? Tem uma série de alternativas, tá, e, na verdade, a gente pode usar a combinação. Primeiro, todo mundo precisa do tratamento sintomático e de suporte. Além disso, a gente tem a terapia de reposição enzimática, que já é uma realidade, a gente já tem pacientes em reposição enzimática há quase 20 anos, tá? Casos selecionados, existe a possibilidade de transplante, e existem novas abordagens terapêuticas também para o tratamento das mucopolissacaridoses. Então, primeiro, quais seriam os pré-requisitos para eu conseguir fazer o tratamento específico metabólico? Eu preciso primeiro conhecer o defeito metabólico, eu tenho que conhecer o defeito genético molecular, e eu tenho que saber como que eu vou chegar nos órgãos-alvo, porque, na realidade, eu posso até conhecer o defeito metabólico, molecular, mas eu posso não chegar direito nos órgãos-alvo. Então, assim, eu quero chegar no fígado. Chegar no fígado é mais fácil. Mas eu quero chegar no sistema nervoso central. Aí complica. Então, assim, os tratamentos, eles são moldados de acordo também com como é que essa doença vai acometer o paciente, tá? O que a gente tem em termos específicos de tratamento? Eu tenho a reposição da proteína, que seria a terapia de reposição enzimática, e eu tenho a modificação do fenótipo somático, ou seja, eu não dou a proteína que está faltando, mas eu dou de uma outra maneira, eu dou células do doador que vão substituir aquelas células ou vão fazer com que aquela enzima funcione de uma maneira adequada. Então, a gente tem os transplantes, aí eu já vou abordar isso. Vamos começar com a terapia de reposição enzimática. Então, de novo, eu mostro aquela via de degradação dos GAGs, tá? E aqui eu consigo marcar as enzimas responsáveis por certos tipos de MPS. Então, se eu tenho um bloqueio aqui na alfa-L-duronidase, que é a enzima da MPS1, eu vou ter o acúmulo desses GAGs. Aqui, hidronato sulfatase, MPS2, e por aí vai, tá? O que a gente já tem disponível? Quais são as enzimas? Eu já tenho enzimas disponíveis para o tratamento dos tipos 1, que é a Hurler-Schei, tipo 2, que é Hunter, tipo 4, A, tá? Que é Morquio, tipo 6, marotolamia, e tipo 7, que é a síndrome de Sly. Essa é bem mais rara, tá? As 4 primeiras já estão disponíveis através do Ministério da Saúde. Então, como é que são esses tratamentos? Então, tratamento medicamentoso. A gente precisa fazer infusões venosas semanais daquela medicação, que é uma enzima recombinante, que ela substituiria a enzima que está faltando no organismo do paciente. Normalmente, o paciente recebe a medicação durante mais ou menos umas 3 a 4 horas, num esquema hospital-dia. Tem pacientes que estão recebendo já a medicação em casa, tá? Principalmente agora na pandemia, muitos passaram para o tratamento domiciliar. Existem alguns pré-requisitos para isso, mas tem funcionado muito bem. Lembrando que essas enzimas, elas são fornecidas através dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. O ideal é que eu comece cedo. Quanto mais cedo eu começar o tratamento, melhor o resultado que eu vou ter desse tratamento, porque algumas coisas eu consigo reverter, como, por exemplo, alterações no músculo do coração. Outras coisas eu não consigo reverter. Se eu já tiver uma lesão de válvula cardíaca, eu não vou conseguir reverter, por exemplo. Quais são as limitações desse tratamento? Não consigo atingir o sistema nervoso, ossos e articulação, a enzima não chega muito bem, tá? E doença das válvulas cardíacas. O que vai acontecer com as pessoas que recebem o tratamento da terapia de reposição enzimática? A doença não vai embora, mas ela vai progredindo de uma forma mais lenta, o que vai melhorar a sobrevida e a qualidade de vida do indivíduo. Infecções respiratórias tendem a reduzir muito quando a gente começa em criança, eram crianças que, assim, todo mês precisavam tomar antibiótico, todo mês tinham uma infecção, e isso é a primeira coisa que vai embora, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o transplante, né? Transplante de células tronco hematopoéticas, o objetivo seria usar células de um doador
como fonte de enzima. É importante reforçar essa história de doador, porque muitos pais perguntam, mas eu tenho o cordão umbilical dele guardado, funciona? Não, não funciona. A gente precisa que o doador seja diferente e que produza essa enzima. Tá? Então, a gente vai usar ou a medula ou células-tronco de cordão umbilical de um banco de cordão. Tá? Existe também, através do SUS, o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas que prevê o transplante em casos selecionados de MPS. Tá? Em geral, a gente está falando em pacientes bem jovens e que tenham predição de quadro neuronopático. Tá? Então, o MPS-1 é o protótipo da indicação do transplante. Por quê? Porque a gente sabe que se conseguir transplantar até cerca de 2 anos, a gente consegue preservar a parte cognitiva. Mas tem se usado o transplante também em outros tipos de MPS. Uma das vantagens é que não precisa ficar usando a terapia de reposição enzimática para sempre. A grande desvantagem do transplante é que o risco de complicação do transplante, o risco de mortalidade pós-transplante, ainda é um risco muito alto. Então, a gente tem que botar na balança risco e benefício, por isso que a gente fala nessa predição do quadro neuronopático e criança bem pequena, porque são as crianças que mais vão se beneficiar desse transplante. O que mais que a gente tem de estratégia terapêutica? Existem novas enzimas que vêm sendo estudadas e que conseguem chegar no sistema nervoso central, coisa que as enzimas de primeira geração não chegam. Então, existem algumas enzimas modificadas que elas conseguem ser absorvidas lá pelo sistema nervoso central e ter um efeito neurológico. Então, tem algumas ainda em estudo nesse sentido. E também está se estudando a administração direta da enzima lá no sistema nervoso, porque existe essa dificuldade de romper o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Outra estratégia terapêutica que está em estudo é a terapia enzimática de longa duração. Seriam pequenas células encapsuladas que produzem uma quantidade muito alta de enzima e que elas podem ser implantadas dentro do organismo do paciente e vão secretar a enzima continuamente durante algum tempo, digamos, durante uns 6 meses. Mas isso também ainda está em nível experimental. O que mais que está em nível experimental? A terapia gênica. O que é a terapia gênica? A terapia gênica seria eu tentar consertar esse gene que está alterado para que possa ser produzida a enzima. Então, existem 2 maneiras de se fazer a terapia gênica, tá? Existe a terapia gênica in vivo. Então, como é que a gente faz? A gente pega algumas, normalmente são vetores, tá? São lentivírus, adenovírus, são alguns tipos de vírus diferentes, tá? Isso eu falando genericamente, mas esses vírus, eles vão levando aquela sequenciazinha do DNA corrigido. Injeta isso no paciente e o objetivo é que as células que vão receber esses vetores, elas vão ser modificadas e elas passam a secretar a enzima. Então, existem alguns protocolos de pesquisa tentando levar diretamente no sistema nervoso central essas células, tá? Esses vetores para essa correção e para tratar exatamente a parte neurológica da doença. E existe também a terapia gênica ex vivo, onde se tiraria células do paciente, se trataria as próprias células do paciente e depois se transferiria novamente para o paciente essas células já tratadas. Essa é uma estratégia muito interessante, porque não vai haver rejeição do vetor, não precisa imunossuprimir, então seria uma estratégia mais fácil clinicamente. Na verdade, precisa imunossuprimir, mas não tanto. Então, enfim, a gente tem muita coisa promissora aí pela frente. E vamos falar do segmento multidisciplinar, que todos os pacientes vão precisar. Então, todos os pacientes, eles precisam de um acompanhamento por vários especialistas, pelas terapias de apoio todas, vão precisar fazer fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, vários exames periodicamente, e um suporte de um time de especialistas, preferencialmente muito bem treinado e que conheça a doença. Tá? Então, exemplo, vamos voltar lá para o ouvido, nariz e garganta, porque tem muita coisa nas vias aéreas.
Cirurgia de amígdala, cirurgia de adenoide, tubo de ventilação para otite de repetição, aparelho auditivo para quem precisar, tratamento dentário, polissonografia e, se precisar, o suporte para a apneia do sono, enfim, muitas coisas a serem feitas. Mais atenção que a gente tem que prestar, procedimentos cirúrgicos, cuidados anestésicos, a gente tem que fazer tudo com muito cuidado, porque são pacientes que provavelmente vão ter várias cirurgias ao longo da vida e precisam sempre, de preferência, a gente fazer esses procedimentos em lugares que os conheçam, porque eles têm vias aéreas bastante difíceis. Tá? O pescoço é curto, a língua é grande, as vias aéreas são estreitas, tá? Tem esse risco da compressão medular por conta da instabilidade cervical, tá? E é sempre recomendado que os procedimentos anestésicos sejam feitos com fibroscopia, com visualização da via aérea, por um fibroscópio, com intubação por um profissional familiarizado com a doença. E mesmo quando os pacientes estão em tratamento medicamentoso, a doença vai continuar progredindo. É mais lento, mas continue progredindo. Então, a gente tem que acompanhar essas novas lesões cardíacas, de repente instituir uma medicação, em alguns casos até indicar cirurgia. As córneas podem seguir opacificando ao longo do tratamento, e muitos vão precisar do transplante. E vão tendo essas cirurgias ao longo da vida de situações que muitas vezes a gente não vai conseguir controlar, como a hidrocefalia, a compressão medular, a síndrome do túnel do carpo e várias outras, né? Tem as hérnias, enfim, são várias outras coisas que podem acontecer e cirurgias podem vir a ser necessárias. Depois do transplante, também pode haver uma doença residual, mas não é tanto quanto o que a gente vê nos pacientes que estão em terapia de reposição enzimática. Mas, às vezes, a gente vê ainda dificuldade de aprendizado, alterações ósseas, e mesmo a opacificação de córnea pode acontecer no pós-transplante. Então, assim, não dá para dizer que o paciente está curado da MPS. O paciente foi tratado ou está sendo tratado e tem que sempre ser acompanhado. Tá? Então, esse segmento de longo prazo é imprescindível. Enfim, então, o que a gente tem hoje em relação às mucopolissacaridoses, e felizmente muito diferente do que eu vi no período da minha formação como médico, quando eu estava começando na genética, que não tinha nada a fazer, ou tinha só o acompanhamento, né? Hoje em dia, a gente tem um monte de coisas, mas reparem que, assim, os tratamentos, e tem peças desse quebra-cabeça que a gente ainda não conseguiu fechar, né? É uma doença crônica onde já existe na verdade, vários tipos de intervenção que são possíveis. A história natural vem sendo modificada ao longo do tempo. Eles vêm ganhando muita qualidade de vida, não só os pacientes, como as famílias. Muitos progressos, modalidades terapêuticas ainda sendo testadas, então pode ser que a gente ainda melhore bastante o que a gente tem de disponível, mas a gente ainda tem muito para aprender em relação a esse grupo de doenças. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, eu fico à inteira disposição para esclarecimentos, e eu gosto de finalizar com esse slide, que eu acho que tem muito a ver com o tema, né? É uma estrada que a gente ainda está construindo. Era isso. Obrigada.